Existe um tipo de dor que não nasce do mundo, mas da forma como você o interpreta. Uma dor que cresce em silêncio, sem pedir permissão, sem anunciar sua presença, até que se torna parte de quem você é. E talvez você já tenha reparado que essa dor não depende necessariamente do que acontece lá fora. Ela independe do clima, das pessoas, do dinheiro, do trabalho, do passado. Ela vive em você como se tivesse sido construída lentamente, camada por camada, enquanto você tentava sobreviver às exigências da vida moderna. E em algum ponto do caminho, você começou a acreditar que esse sofrimento faz parte da sua identidade, como se fosse algo natural, inevitável, quase hereditário. Mas não é. Você sofre mais do que deveria porque aprendeu a tolerar pensamentos que não mereciam sua atenção, a carregar pesos que não eram seus, a reviver memórias que já não têm função, a resistir ao que deveria aceitar e a aceitar o que deveria resistir. Sofre porque abraçou o hábito de lutar contra coisas que nunca estiveram sob seu controle. Sofre porque transformou emoções momentâneas em narrativas permanentes. Sofre porque criou dentro de si um juiz severo que o condena com mais crueldade do que qualquer pessoa que já cruzou seu caminho. E essa dor silenciosa se tornou tão familiar que você nem percebe como ela molda sua respiração, sua postura, seu humor, sua visão de futuro. Antes de continuarmos, faça algo simples. Aperte para se inscrever e diga nos comentários de onde está ouvindo isso. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem precisa dessa clareza silenciosa. Agora sim, vamos continuar. Imagine agora que existe dentro de você uma casa antiga. Uma casa construída há muito tempo, com paredes que guardam ecos de tudo que você já ouviu, já temeu, já desejou, já perdeu. Você vive na sala iluminada, onde entra o barulho do mundo, onde você tenta trabalhar, conversar, sobreviver. Mas é no porão dessa casa, escondido, abafado, esquecido, que mora a parte de você que realmente sente. É ali que está o sofrimento que você não reconhece, mas sente todos os dias. O sofrimento que você não aborda, mas carrega. A dor que você não nomeia, mas cultiva. É no porão que suas emoções presas se agitam como sombras. E quanto mais você evita abrir essa porta, mais forte elas se tornam. Esse é o sofrimento invisível, aquele que cresce porque você não olha, aquele que governa porque você não enfrenta, aquele que se alimenta das fugas, das distrações, dos adiamentos. O sofrimento que você cria sem perceber. E existe uma verdade incômoda. Você não aprendeu a lidar com o que sente, aprendeu apenas a se ocupar para não sentir. Mas o estoicismo, a filosofia que atravessou séculos enfrentando guerras, epidemias, perdas e caos, não nasceu para quem busca conforto. Nasceu para quem busca clareza. E é essa clareza que falta em grande parte da sua dor. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que o sofrimento não vem do evento, mas da interpretação que fazemos dele. E talvez você já tenha ouvido essa frase tantas vezes que ela perdeu a força. Mas perceba o que isso realmente significa. Nada do que te machuca tem poder por si só. O poder vem do que você adiciona a ele, da história que você conta, do significado que você atribui, do peso que você coloca sobre situações que poderiam ser apenas fatos neutros. O mundo provoca, mas é sua mente que transforma pequenas faíscas em incêndios. Pense nas últimas vezes em que você sofreu. Não o sofrimento físico, mas aquele que corrói por dentro, que desfoca seu olhar, que aperta seu peito. Você sofreu porque alguém disse algo que não gostou. Mas não foi a frase que machucou, foi a interpretação. Você sofreu porque algo não saiu do jeito que queria. Mas não foi o evento, foi a expectativa. Você sofreu porque perdeu algo, alguém, alguma ideia de futuro. Mas não foi a perda. Foi a resistência ao que já havia acontecido. A dor é real, mas o prolongamento dela é um hábito. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que o sofrimento desnecessário nasce quando você tenta controlar o que não controla.
quando luta contra o fluxo da vida, quando acredita que o mundo deveria obedecer seus desejos. Mas o mundo não obedece. E quanto mais você exige que ele obedeça, mais você sofre. Existe uma imagem que explica isso. Imagine que você está tentando segurar com força um objeto que está escorregando das suas mãos. Quanto mais escorrega, mais você aperta. E quanto mais aperta, mais machuca sua própria pele. Em algum momento, o esforço para manter aquilo dói mais do que simplesmente soltar. Seu sofrimento funciona da mesma forma. Você se apega a pensamentos que deveriam ter sido deixados no instante em que surgiram. Você insiste em corrigir coisas que já aconteceram. Você tenta controlar pessoas que nunca estiveram ao seu alcance. Você tenta agradar mentes que já decidiram como vão te enxergar. E esse esforço constante para segurar o incontrolável cria um desgaste interno que nenhum corpo aguenta por muito tempo. Epicteto dizia que o sofrimento vem de querer que as coisas sejam como você deseja e não como elas são. E esse é o centro da sua dor, a distância entre a realidade e a fantasia. A fantasia do que você acha que alguém deveria sentir, fazer, falar. A fantasia do tipo de vida que você acredita que já deveria ter. A fantasia do corpo perfeito, da mente perfeita, do passado perfeito, do futuro perfeito. E quando a vida não corresponde a essas fantasias, você sofre. Mas note que não é a vida que está errada, é a fantasia. A realidade nunca prometeu obedecer você. Ela sempre foi como é. Você é que construiu uma imagem idealizada do que ela deveria ter sido. E quanto mais distante você está da realidade, mais vulnerável você fica emocionalmente. Sofre com coisas pequenas, sofre com cenários imaginários. Sofre com rejeições que nunca aconteceram. Sofre com críticas que você inventou. Sofre com memórias que você repete até que pareçam piores do que realmente foram. Sofre com expectativas que ninguém te prometeu. Sofre até com o que não existe. E quando isso acontece todos os dias, a dor torna-se parte da sua identidade. Você começa a se ver como uma pessoa sensível demais, frágil demais, emocional demais, quando na verdade você só está preso em um padrão mental que nunca foi questionado. Um padrão que é alimentado pelo medo, pela necessidade de controle, pela comparação com outras vidas que você imagina serem melhores. Mas nada disso é o que realmente te machuca. O que te machuca é a falta de clareza. E essa clareza não virá do mundo, das pessoas, das circunstâncias. Ela vem de dentro. Ela vem quando você decide entrar no porão da sua mente e finalmente abrir as caixas que evitou por anos. Quando você percebe que algumas das dores que carrega não são suas, mas heranças. Quando percebe que outras dores nasceram de repetição, e outras de orgulho, e outras de negação. E algumas simplesmente de não saber como lidar com o que sente. E quanto mais você observa de forma honesta o que existe dentro, menos poder o sofrimento tem. Porque o sofrimento cresce no escuro, cresce no silêncio, cresce na fuga. Mas ele diminui quando ganha nome, quando ganha luz, quando ganha compreensão. O sofrimento que você sente não é sinal de fraqueza. É sinal de que existe algo dentro de você pedindo espaço para ser visto. E ignorar isso só torna tudo mais pesado. A mente não é seu inimigo, mas também não será sua aliada se você não aprender a lidar com ela. Ela reage primeiro e pergunta depois. Ela amplifica o que não entende. Ela protege o que não precisa ser protegido. E, acima de tudo, ela cria histórias para preencher qualquer vazio. E essas histórias, quando não são examinadas, se tornam verdades internas. E verdades internas, quando estão erradas, são a maior fonte de sofrimento humano. Você sofre mais do que deveria porque acredita demais nas histórias que sua mente te conta, quando você está cansado, ansioso, frustrado, magoado. E essas histórias não são fatos, são interpretações. E interpretações podem ser distorcidas, exageradas, emocionais, desajustadas, precipitadas. O trabalho estoico não é eliminar emoções, é questionar interpretações.
é observar o pensamento antes de acreditar nele. É perceber a história antes de vivê-la como se fosse realidade. É aprender a identificar quando sua mente está te protegendo ou te punindo sem necessidade. Esse trabalho interno é a diferença entre sofrer o necessário e sofrer o resto. E talvez, pela primeira vez, você perceba que existe um espaço entre o que acontece e o que você sente. Esse espaço é seu. É nele que mora sua força. O sofrimento não acontece nesse espaço. Ele nasce quando esse espaço é ignorado, quando você reage no automático, quando você interpreta sem pensar, quando você revive sem necessidade, quando você se entrega à tempestade interna sem abrir a janela para ver se ela é real ou apenas fruto da sua imaginação. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Você sofre mais do que deveria porque acredita que não tem escolha. Mas tem. A escolha não está no que acontece. Está no que você faz internamente depois que acontece. E essa escolha, quando exercida com consciência, reduz a dor pela metade. Os estoicos sabiam disso e viviam como se cada emoção fosse um mensageiro, não um inimigo. Como se a vida fosse uma aula constante, não uma batalha injusta. Como se nada que viesse de fora pudesse realmente feri-los sem o consentimento de dentro. E é aqui que começamos a abrir a porta do porão. Não para lutar com as sombras, mas para iluminá-las. O sofrimento não é derrotado com força. Ele é dissolvido com compreensão. Assim como a escuridão desaparece na presença da luz, o sofrimento perde poder quando você entende sua origem. Quando você começa a olhar diretamente para a estrutura da sua dor, algo curioso acontece. A mente tenta se defender. Ela tenta te puxar de volta para distrações familiares, tenta te convencer de que não há problema algum, tenta criar barulho para você não ouvir o eco lá de dentro. Porque o sofrimento, apesar de doloroso, também se torna cômodo. Ele vira hábito, ele vira rotina, ele vira uma forma de interpretar o mundo. E qualquer mudança, mesmo que seja para melhor, exige que você abandone algo que se tornou parte da sua identidade. Por isso é tão difícil se libertar do que te machuca. Não porque o problema é complexo demais, mas porque você se acostumou demais com ele. E é por isso que os estoicos insistiam tanto na autoobservação. Não para se tornarem frios, mas para se tornarem lúcidos. A lucidez é o primeiro passo para reduzir o sofrimento. Quando você não observa o que sente, suas emoções se tornam gigantes. Quando observa, elas diminuem. Não porque desaparecem, mas porque você finalmente percebe que elas não são monstros invencíveis, apenas mensagens internas que precisam de tradução. Mas você passou anos fugindo da tradução, aceitando as mensagens como verdades absolutas. E ainda assim, em algum lugar dentro de você, existe uma intuição antiga que sabe que boa parte do que te machuca não é real, é apenas interpretado. Essa intuição é o começo da sabedoria. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dor. Isso seria ingenuidade. O que eles prometiam era a possibilidade de viver sem sofrimento desnecessário. E existe uma diferença enorme entre dor e sofrimento. A dor é um fato. O sofrimento é a história que você constrói ao redor desse fato. A dor é pontual. O sofrimento é repetição. A dor acontece. O sofrimento é alimentado. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. E essa é a parte que mais incomoda. Você sofre porque, sem perceber, escolhe sofrer. Mas não se culpe por isso. A maioria das pessoas não recebeu nenhuma educação emocional. Não aprenderam a observar pensamentos. Não aprenderam a nomear emoções. Não aprenderam a questionar interpretações. Aprenderam apenas a reagir. Reagir ao que sentem, ao que ouvem, ao que lembram, ao que imaginam. E essa reação automática cria uma vida automática. E uma vida automática é uma vida de sofrimento. Porque sem consciência, tudo parece mais ameaçador, mais urgente, mais confuso, mais intenso. Uma mente sem direção é como um barco solto no mar.
E o mar dos pensamentos é vasto, imprevisível e impiedoso para quem navega sem leme. Você carrega dores que não precisavam durar mais do que alguns minutos, mas duram semanas, meses, anos. Porque você revive, remói, revisita, retorce, reconstrói narrativas. Você revive discussões antigas, revive erros passados, revive momentos vergonhosos, revive palavras que já perderam o valor, revive perdas que já não definem sua vida, revive feridas que poderiam ter cicatrizado há muito tempo, mas que você reabre pela lembrança, pela comparação, pelo julgamento interno. E quando faz isso, você não está vivendo o presente, está apenas repetindo o passado. E repetir o passado é uma das maiores formas de sofrimento que existe. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E nada descreve tão bem o sofrimento moderno quanto essa frase. Você sofre por coisas que ainda não aconteceram. Sofre por coisas que nunca vão acontecer. Sofre por cenários que existem apenas dentro da sua cabeça. Sofre por medos que você alimentou tanto que agora parecem verdadeiros. Sofre por expectativas que você inventou e depois tratou como obrigações. Sofre porque se exige perfeição em um mundo imperfeito. Sofre porque se cobra mais do que qualquer pessoa ao seu redor jamais cobraria. E existe uma parte silenciosa da mente que contribui para esse sofrimento. Uma parte que compara sua vida com vidas imaginadas, idealizadas, editadas. Todos os dias, você olha para o mundo ao seu redor e pensa que está atrás, que falta algo, que deveria ser diferente, que poderia ser mais. E essa sensação constante de inadequação alimenta sua dor. Mas veja bem, você não sofre porque sua vida está pior do que a dos outros. Você sofre porque acredita, falsamente, que deveria ser como a vida dos outros. Porque acredita em ilusões de perfeição que ninguém alcança. Porque mede seu valor por padrões que não foram criados por você. E dentro dessa casa antiga que existe na sua mente, existe um cômodo específico onde esse sofrimento se multiplica. O cômodo das comparações. É um espaço apertado, cheio de espelhos distorcidos. Cada espelho reflete uma versão idealizada de quem você acha que deveria ser. E quanto mais você olha para esses espelhos, mais se sente pequeno. Mas nenhum deles reflete a realidade. Eles refletem apenas expectativas. E expectativas são uma das maiores fontes de sofrimento humano. Quando você exige que a vida se comporte de um jeito que ela nunca prometeu, você se frustra. E essa frustração vira dor. E essa dor vira identidade. E essa identidade vira um ciclo que se repete. Mas é possível quebrar esse ciclo. E o caminho começa por perceber o óbvio que você esqueceu. Você não controla quase nada. E isso não é uma punição. É libertador. Porque quando você aceita que não controla as pessoas, não controla o tempo, não controla o passado, não controla o futuro, não controla a opinião alheia, não controla eventos imprevisíveis, você finalmente para de desperdiçar energia tentando dominar o indominável. E essa liberação energética reduz seu sofrimento pela metade. Epicteto dizia que o segredo da liberdade está em distinguir o que depende de você do que não depende. E você sofre mais do que deveria porque mistura tudo. Você tenta controlar o humor dos outros. Tenta controlar a narrativa que as pessoas criam sobre você. Tenta controlar a velocidade do resultado. Tenta controlar a reação das pessoas às suas escolhas. Tenta controlar o que os outros pensam, sentem, dizem, fazem. E esse esforço constante é exaustivo. Você luta contra o impossível e depois culpa a si mesmo pelo fracasso. Mas existe algo que depende de você. Algo pequeno, silencioso, sutil, mas poderoso, sua postura interna. É ela que determina como você vive cada situação. Você não controla o evento, mas controla sua interpretação. Não controla o comportamento alheio, mas controla sua resposta. Não controla o passado, mas controla o significado que atribui a ele. Não controla a tempestade, mas controla se abre a janela ou se constrói um abrigo interno. E esse abrigo interno não se constrói de um dia para o outro. Ele é formado por pequenas práticas, pequenas observações,
pequenas mudanças de direção. E essas mudanças, quando repetidas, se tornam hábitos. E hábitos constroem uma vida. E quando essa vida é construída com consciência, o sofrimento se torna algo raro, não rotina. Imagine agora que você está voltando ao porão da sua mente, mas desta vez, não como vítima, e sim como observador. Como alguém que não tem medo das sombras porque sabe que pode iluminá-las. Você desce os degraus lentamente, percebendo o cheiro do passado, o peso do silêncio, a respiração profunda daquilo que você evitou por tanto tempo. E quando chega lá embaixo, percebe que nada ali era tão ameaçador quanto parecia. Não eram monstros. Eram emoções antigas que nunca foram explicadas. Não eram inimigos. Eram partes de você pedindo atenção. Não eram ameaças. Eram pedidos de clareza. E é exatamente isso que reduz o sofrimento, a clareza. Quanto mais você entende o que sente, menos refém se torna das emoções. Quanto mais observa seus pensamentos, menos acredita em tudo que sua mente diz. Quanto mais compreende a natureza da dor, menos você prolonga seu efeito. Porque a dor dói mais quando você luta contra ela. Quando você aceita, ela se torna suportável. Quando você entende, ela se torna temporária. Quando você acolhe, ela se dissolve. Mas existe um detalhe importante. Clareza não significa ausência de emoção. O estoicismo não é sobre suprimir sentimentos. É sobre compreender sentimentos. É sobre não deixar que emoções passageiras determinem decisões permanentes. É sobre ser capaz de sentir sem ser dominado, de observar sem se perder, de escolher sem ser arrastado pelo impulso. O sofrimento desnecessário nasce da confusão entre sentir e acreditar. Você acredita em tudo que sente, mesmo quando o que sente é apenas fruto de cansaço, medo, insegurança ou imaginação. E quando acredita, você age baseado nisso. E quando age, reforça o ciclo. Mas quando você aprende a observar, você interrompe o ciclo. Você cria distância, você cria espaço. E é nesse espaço que a liberdade nasce. O sofrimento se alimenta da falta de espaço. Ele cresce quando você reage imediatamente. Quando você decide sem pensar que uma emoção é uma verdade. Quando você se entrega às narrativas internas sem verificar sua origem. Quando você transforma sensações passageiras em identidades permanentes. Mas se você aprender a criar espaço entre o que sente e o que acredita, entre o que pensa e o que interpreta, entre o que acontece e o que significa, o sofrimento perde o terreno onde cresce. E existe um segredo que quase ninguém percebe. Boa parte do seu sofrimento vem de não saber lidar com o silêncio. O silêncio interno. O silêncio onde pensamentos ganham volume. O silêncio onde emoções ganham forma. O silêncio onde memórias reaparecem. Você foge desse silêncio porque acha que ele te machuca. Mas não é o silêncio que machuca, é o que você guarda dentro dele. E os estoicos sabiam disso. Eles usavam o silêncio como ferramenta. Não o silêncio de ausência de som, mas o silêncio de ausência de reatividade. O silêncio onde você observa sem pressa. O silêncio onde você se escuta. O silêncio onde você reorganiza seu mundo interno. Você sofre mais do que deveria porque nunca aprendeu a se sentar consigo mesmo, a entrar no próprio porão interno sem medo, a reconhecer a própria história sem julgamento, a separar o que é fato do que é fantasia, a distinguir o que precisa de cuidado do que precisa de desapego, a permitir-se sentir sem se afogar no que sente. E essa incapacidade não é culpa sua. É resultado de uma cultura que te ensinou a fugir, a correr, a se distrair, a produzir, a se provar, a se comparar, mas nunca a se observar. Chega um momento da vida em que fugir se torna mais doloroso do que enfrentar, em que distrair-se se torna exaustivo, em que negar-se se torna pesado, em que carregar tudo nas costas te paralisa. Esse momento chega para todos. E quando chega, você tem apenas duas opções: continuar sofrendo ou começar a olhar. E quando começa a olhar, percebe que a maior parte do que te machuca nunca quis te destruir.
apenas queria ser reconhecido. E agora, pouco a pouco, começamos a caminhar em direção à compreensão final, a de que o sofrimento é um convite. Um convite para perceber onde você ainda está preso, onde você ainda espera demais, onde você exige demais, onde você se esqueceu de si mesmo. Um convite para reorganizar sua vida interna, para revisar suas expectativas, para libertar-se do que não serve mais, para construir aquilo que deseja ser. Existe um ponto em que a clareza se torna inevitável. Um ponto em que você começa a enxergar com a nitidez que sempre esteve disponível, mas que antes era encoberta pelo barulho interno. Um ponto em que percebe que o sofrimento não era um castigo da vida, mas um sinal. Um sinal de que algo em você precisava mudar. Precisava ajustar a forma como interpreta o mundo. Precisava reorganizar a própria estrutura interna. E quando essa compreensão se aproxima, uma transformação silenciosa começa a acontecer. Não é uma mudança explosiva, não é uma epifania barulhenta. É uma mudança que acontece como o amanhecer, gradualmente, inevitavelmente, profundamente. Você começa a perceber com cada vez mais clareza que a maior parte da dor que carregou nasceu da resistência. Resistência ao que já aconteceu. Resistência ao que você não controla. Resistência ao que você sente. Resistência a aceitar aquilo que a vida te apresentou. Resistência que se manifesta como tensão, como cobrança, como expectativa, como frustração. E essa resistência cria atrito. E o atrito cria sofrimento. Mas quando você solta essa resistência, quando permite que a vida seja o que é, quando para de exigir que o mundo siga o roteiro que você escreveu em silêncio, algo se transforma. Você não perde força. Você ganha leveza. Você não se rende. Você se liberta. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza. Não a natureza das árvores e rios, mas a natureza das coisas como são. Eles entendiam que a vida tem um fluxo que não pode ser empurrado, apenas navegado. E quando você tenta empurrar o fluxo, você se desgasta. Quando tenta lutar contra o inevitável, você se machuca. Mas quando aprende a navegar, quando aprende a ajustar sua postura interna ao ritmo dos acontecimentos, o sofrimento se reduz. A vida continua sendo vida, com suas dores, suas perdas, suas incertezas, seus desafios. Mas você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna participante consciente delas. A verdade é que você sempre teve menos controle sobre o mundo do que imaginava e sempre teve mais controle sobre si mesmo do que acreditava. Isso não significa que a vida se tornará perfeita. Significa que ela deixará de ser uma prisão emocional. O sofrimento diminui quando você para de se identificar com cada pensamento, cada medo, cada memória, cada crítica. Você começa a perceber que estes elementos existem em você, mas não são você. São movimentos internos que passam como nuvens. E quanto menos você tenta segurá-los, mais rápido passam. Mas existe algo ainda mais profundo que os estoicos nos ensinaram. O sofrimento se intensifica quando você acredita que está sozinho. Quando acredita que sua dor é única, especial, incomum. Quando acredita que ninguém entenderia o que sente. Mas a verdade é que toda mente humana, sem exceção, enfrenta as mesmas batalhas internas. Ansiedade, medo, insegurança, arrependimento, raiva, frustração. Todos carregam isso de alguma forma. A diferença está na forma como lidam. Alguns lutam contra a dor e se afogam nela. Outros a observam e aprendem com ela. E essa diferença determina a qualidade de toda a vida. A dor, por si só, é uma professora honesta. Ela revela onde você ainda se prende, onde ainda se engana, onde ainda se esconde. A dor aponta para áreas da sua vida que precisam de atenção, de maturidade, de ajuste. Mas se você não ouvir a mensagem dela, ela se repete. E quando se repete, vira sofrimento. E quando vira sofrimento, vira identidade. E quando vira identidade, você começa a acreditar que esse é quem você é. Mas não é. O sofrimento não é você. O sofrimento é algo que acontece em você.
E qualquer coisa que acontece em você pode ser observada, compreendida e transformada. Imagine agora que você volta mais uma vez àquela casa interna, antiga, silenciosa. Você passa pela sala iluminada, desce as escadas até o porão e encontra as sombras que te acompanharam por anos. Sombras que antes pareciam ameaçadoras, sombras que antes pareciam maiores do que você. Mas agora você percebe algo que nunca percebeu antes. Elas são apenas projeções. São apenas formas distorcidas de emoções antigas. São apenas versões infantis de você que nunca foram compreendidas. E quando olha para essas sombras com clareza, percebe que elas diminuem, porque a luz as redefine. E quanto mais luz você coloca nelas, mais se dissolvem. Esse processo não é rápido, não é simples, não é confortável, mas é real. O sofrimento diminui não quando o mundo muda, mas quando você muda a forma como se relaciona com o mundo. Quando aprende a distinguir o que depende de você do que não depende. Quando aprende a parar de lutar contra o inevitável. Quando aprende a soltar histórias antigas. Quando aprende a observar pensamentos sem se perder neles. Quando aprende a sentir emoções sem se afogar nelas. Quando aprende a reconhecer padrões que antes eram invisíveis. Quando aprende a tratar a si mesmo com honestidade e não com julgamento. E existe um momento em que tudo isso se torna natural. Um momento em que a clareza deixa de ser um esforço e passa a ser uma presença. Um momento em que você não precisa mais se lembrar de que não controla o que acontece. Você simplesmente aceita. Um momento em que você não precisa mais tentar se proteger de toda emoção. Você apenas sente e observa. Um momento em que o silêncio interno deixa de ser assustador e passa a ser um abrigo. Um momento em que você começa a viver com mais calma, mais leveza, mais presença. Um momento em que o sofrimento deixa de ser rotina. Mas para chegar nesse momento, você precisa fazer algo que a maioria das pessoas evita. Precisa se encarar. Precisa olhar honestamente para suas sombras, para seus medos, para suas fragilidades, para seus conflitos internos. Precisa reconhecer que algumas histórias que você contou para si mesmo durante anos nunca foram verdadeiras. Precisa admitir que alguns sofrimentos nasceram de expectativas irreais. Precisa perceber que muitas dores que você carrega são apenas ecos do passado. E precisa fazer algo ainda mais difícil: deixar ir. Deixar ir não significa esquecer. Não significa apagar memórias. Não significa fingir que nada aconteceu. Deixar ir significa liberar o peso emocional que você colocou sobre esses fatos. Significa permitir que o passado seja passado. Significa permitir que a vida avance. Significa permitir que você avance. Significa entender que algumas coisas não merecem continuar ocupando espaço dentro de você. Significa compreender que você não precisa carregar tudo o que sente. Significa ser seletivo com seu próprio sofrimento. E quando você começa a deixar ir, algo extraordinário acontece. Você cria espaço. Espaço interno, espaço emocional, espaço mental. E é nesse espaço que a paz entra. A paz não entra em mentes apertadas. A paz entra em mentes abertas. A paz não entra em corações pesados. A paz entra em corações que permitiram que velhas dores fossem embora. A paz não nasce de uma vida perfeita. Nasce da aceitação madura da vida real. Os estoicos não prometiam felicidade constante. Prometiam tranquilidade. Um tipo de tranquilidade que nasce da clareza, da postura interna, do alinhamento com a realidade. Uma tranquilidade que não depende do clima, das circunstâncias, das pessoas, do tempo. Uma tranquilidade que nasce de dentro. Uma tranquilidade que não é ruído, mas silêncio. Não é ausência de emoção, mas maturidade emocional. Não é fuga, mas presença. Não é resistência, mas fluidez. E essa tranquilidade não é um destino. É um exercício diário. É um treinamento contínuo. É uma prática silenciosa. Todos os dias você será convidado a sofrer mais do que deveria. Todos os dias surgirão pensamentos que querem te puxar de volta ao padrão antigo.
Todos os dias haverá algo que tenta reacender velhas dores. Mas a diferença é que agora você sabe. Sabe que existe um espaço entre o que acontece e o que você sente. Sabe que suas interpretações moldam sua experiência. Sabe que pode escolher a postura interna. Sabe que pode iluminar suas sombras. Sabe que pode dissolver seu sofrimento com compreensão. E pouco a pouco, essa sabedoria deixa de ser teórica e passa a ser vivida. Você passa a perceber antes de reagir. Passa a respirar antes de responder. Passa a questionar antes de acreditar. Passa a soltar antes de resistir. Passa a observar antes de se identificar. Passa a aceitar antes de sofrer. E cada pequeno gesto interno desses reduz o sofrimento, reduz o peso, reduz a carga emocional. No fim, quase tudo se resume a isso. Você sofre mais do que deveria quando se afasta de si mesmo, e sofre menos quando volta para dentro com lucidez, quando honra sua humanidade, quando reconhece sua vulnerabilidade, quando aceita a imperfeição da vida, quando escolhe olhar com coragem para o que dói, quando decide caminhar mesmo com medo, quando entende que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, quando vive com consciência, não com automatismo, quando transforma a si mesmo, não o mundo, e quando percebe que seu verdadeiro poder nunca esteve em controlar tudo ao redor, mas em dominar aquilo que acontece dentro de você. Essa é a lição estoica que atravessou séculos. Não porque era bonita, mas porque era verdadeira. Você sofre mais do que deveria, não porque o mundo é cruel, mas porque sua mente ainda não aprendeu a distinguir o que merece atenção do que merece ser soltado. E quando aprende isso, quando vive isso, quando pratica isso, a vida muda. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de existir dentro dele. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você comece a sentir algo que sempre esteve esperando por você. A leveza que nasce quando você deixa de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Não acima dela, não abaixo dela, mas junto dela. Entendendo que tudo que chega tem uma função, tudo que parte tem um sentido, tudo que dói tem uma mensagem, tudo que permanece tem um propósito. E quando você vive assim, sofre menos. Sofre muito menos. Sofre apenas o necessário. E o necessário você suporta. O resto você deixa ir. Se essa reflexão te alcançou, se inscreva e comenta de onde está assistindo. E veja o vídeo que aparece agora na tela. Ele é a continuação natural desse caminho.